técnica do Ministério da Saúde, que elaborou o manual de condutas para gestantes e puérperas com Covid. E é um prazer estar aqui com vocês, o pessoal de Salvador, hoje, né? A gente está tendo a experiência de conversar com pessoas de vários estados. E eu estou aqui acompanhada da Silvana, que é colega também e vai se apresentar. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês e a gente poder trocar experiências nesse momento de pandemia. Passo a palavra para a Silvana. Bom dia, gente. Eu sou Silvana Quintana, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Tem sido uma experiência muito interessante para esse grupo, né, que participa da elaboração do manual, conhecendo as realidades que a gente sabe que existem, mas agora elas se tornam bem palpáveis, bem reais, aprendendo com vocês e trocando também a nossa experiência. Então, acho que a gente pode... A Suê está aí, a nossa colega também no grupo, tá, da Câmara Técnica, e vamos pedir para o colega, né, fazer a apresentação do caso, então, pode começar. Tá bom, todo mundo me ouve perfeitamente, né? Sim. Pronto, eu estava só aqui passando o link para o meu preceptor da residência, que não estava conseguindo entrar, mas acho que agora foi. Bom, pessoal, eu vou me apresentar também, tá certo? Eu vou fazer uma apresentação, né, conforme foi pedido, de um caso. Antes de começar, eu queria só me apresentar para vocês e demonstrar que eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação. Eu sou o Enderson, tá? O Enderson Araújo Barbosa. Sou médico formado pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente sou médico residente do 3º ano de ginecologia e obstetrícia do IPERBA, que é o Instituto de Perinatologia da Bahia, tá? Sou biólogo e doutor em química. Sou médico intervencionista do SAMU e assistente da unidade de terapia intensiva da maternidade de referência, professor José Maria de Magalhães, aqui em Salvador, tá? Além disso, sou instrutor de alguns cursos de suporte avançado de vida. Vou apresentar para vocês um caso, que foi um caso que foi feita uma assistência inicial na nossa maternidade, onde eu faço residência, tá? E de lá ela foi para uma outra maternidade, que é a maternidade onde eu trabalho no UTI, e foi dado seguimento da assistência. É uma paciente RSF, ela de 30 anos, tá? Católica, negra, natural e procedente de Salvador. O informante da anamnese foi o esposo, o grau de formação foi caracterizado como bom e o local de atendimento inicial da paciente foi o IPERBA, a maternidade. A queixa principal da paciente foi uma falta de ar que tinha iniciado há um dia, tá? Na história da moléstia atual, uma paciente que vinha com relato de pródromos gripais há cerca de uma semana, que foi caracterizado por coriza, tosse seca, associada a um quadro de anosmia e ageusia há 3 dias e uma dispneia há 1 dia, que ela considerou como de leve intensidade, mas que fez ela buscar emergência por não conseguir fazer algumas atividades habituais, como até varrer a própria casa, devido ao agravo da dispneia. Negou hemoptise, sudorese, dor torácica, síncope e outras queixas, e já chegou no pronto atendimento relatando o desejo de receber alta, de não querer ficar internada. Da história obstétrica, no paciente uma gestação tópica única, tá? Unidade gestacional de 34 semanas e 1 dia, fazia a consulta pré-natal, relato de que estava na 5ª consulta, mas não tinha um cartão pré-natal com a paciente, né? Era uma paciente gesta 4, 2 partos naturais, um abortamento, e de antecedentes médicos, ela tinha uma obesidade grau 1, tá? Uma hipertensão arterial gestacional, tá? Não fazia tratamento medicamentoso, já tinha um teste rápido que ela tinha feito no OBS, com antígeno positivo para a COVID. Então, ela já tinha ido na OBS, já tinha um resultado positivo para a COVID, e estava somente com as orientações. No pronto atendimento, uma paciente de 30 anos, que é hipertensão gestacional, né, 34 semanas e 1 dia, veio com esse relato de dispneia. Ao exame físico, ela apresentou-se em bom estado geral, orientada, taquipneica basal, tá? Pirética ao toque, normocorada, com uma pressão arterial de 144/84, uma frequência respiratória de 28 e uma saturação de 86%, mantendo uma normocardia com frequência de 90. E no exame físico respiratório, murmúrios reduzidos globalmente, mas não tinha ruído adventício, talvez somente o padrão torácico da paciente por ser obesa. E no aparelho cardiovascular, bolhas normofonéticas em 2 tempos, não haviam sopros.
nas extremidades bem perfundidas. Agora ela tinha um edema de duas cruzes, que também podia se confundir associado à própria obesidade da paciente, sinal de Romas negativo. Tá escrito como dia 7, porque seria o dia D da doença, tá? E aí de lista de problemas ela tinha um Covid positivo, né? 7º dia de doença, uma dispneia que seria secundária a essa infecção viral, uma gestação de 34 semanas e um dia, uma hipertensão gestacional, obesidade grau 1, e foi decidido por realizar internamento, oxigenoterapia e iniciar antibiótico terapia, tá? Solicitado uma hemogasometria arterial, exames laboratoriais, uma ultrassom obstétrica com Doppler, e uma cardiotocografia, e solicitado uma regulação para uma unidade de referência de Covid-19, além de solicitação de raio-x de tórax e TC de tórax. Ainda no 7º dia, a paciente foi internada com sinais de dispneia, tá? Taquipneica, apesar de ser silenciosa, ela não se queixar tanto. Ela chegou bastante de taquipneica, né, com a frequência de 28. Mantendo sinais demais vitais estáveis, com a pressão de 135 por 85, saturando 93 a 94 em uso de catéter nasal, 3 litros por minuto, tá? Na gasometria da admissão, demonstrava um pH de 7,38, uma PCO2 dentro do limite de normalidade, e uma PO2 ainda dentro da normalidade, com lactato de 1 e um BIC de 25, tá? No laboratório não chamava muita atenção, além de um leuco de 15.170, mas sem outros achados, e um PCR bem elevado de 231. Ainda em observação no centro obstétrico e aguardando uma regulação para uma unidade de referência, manteve o uso de catéter nasal a 3 litros por minuto, mas teve um aumento da taquipneia, aumentou a frequência respiratória, ainda mantendo a saturação de 93%, demais exame físico mantido sem alterações, certo? Foi atualizado o pedido de regulação, foi realizado um aumento do O2 por conta da taquipneia, não da dessaturação. Ela saiu de um cateter de 3 litros para 5 litros, mantido a antibiótico terapia e aguardado os resultados de exames que foram solicitados. No 9º dia de doença, a paciente evolui com uma piora da dispneia, tá? E uma piora da saturação, né? Ficou mais, a saturação caiu um pouco mais. Chegou a 90%. Ela evoluiu com um ataque de dispneia e começou a fazer sinais de esforço respiratório, que não existiam na admissão. Uma sudorese, uma elevação de PA e uma taquicardia basal, que ela manteve essa taquicardia por um longo período de tempo. Uma frequência cardíaca de 114 e mantendo os demais exame físico normal. Bom, foi solicitado uma urgência, né, na realização da regulação, solicitados novos exames laboratoriais, uma nova cardiotocografia a despeito da dessaturação da paciente, mantido antibiótico terapia e já na 34ª semana com 3 dias de gestação. A cardiotocografia da paciente foi considerada como um padrão tranquilizador, não tinha alterações que pudessem ser caracterizados pela hipóxia da paciente, né, ou diminuição do teor de O2, e essa paciente foi regulada nesse dia, no dia 9, para o hospital terciário, que seria o hospital de referência para pacientes COVID-19. Na admissão da UTI, a paciente apresentou-se com um ataque de dispneia bem importante, já chegou em uso de máscara não inalante a 8 litros por minuto, e segundo o relato do plantonista da unidade de suporte avançado que realizou a transferência, a paciente foi evoluindo com dessaturação por conta do transporte, tá? Apesar de estar mais dispneica, evoluindo com sudorese e sinais de esforço respiratório, a saturação da paciente estava a 96%, por conta do uso de uma máscara, né, já com fluxo de O2 aumentado. Chegou com murmúrios reduzidos, uma crepitação fina em base direita e esquerda, tá? E uso de musculatura acessória. Bastante taquicárdica. Oi? Bastante taquicárdica. E aí já evoluiu com o diagnóstico de insuficiência respiratória por uma síndrome respiratória aguda grave secundária a uma infecção por Covid-19. Foi mantido ceftriaxona e azitromicina, já seria o D3 de antibiótico, e foi iniciado dexametasona,
tá? Corticoterapia por conta da utilização de oxigênio, que também faz parte do protocolo da UTI. Foi solicitada uma nova hemogasometria arterial, novos exames laboratoriais, e ainda em aguardo do raio-x de tórax e da TC de tórax, né, que foi solicitado. Solicitado uma avaliação com a obstetrícia da maternidade de referência e ultrassonografia com dupla, que ela ainda não tinha realizado. Tá? A obstetrícia decidiu no 9º dia, por conta do quadro clínico da paciente, da gravidade associada, em discussão com a gente da medicina intensiva e por predição clínica da paciente, já ser uma paciente de 34 semanas e 3 dias, já tem uma maturidade pulmonar fetal considerada, optado por interromper a gestação. Tá? A paciente realizou no mesmo dia da admissão um parto simples artificial cesáreo, sob raquianestesia, com condução com BUP de MORF, sem intercorrências. O parto foi realizado sob técnica operatória convencional, sem nenhuma descrição de nenhuma complicação no intraoperatório. No dia 9, ela tinha um POI de PSAC, ainda mantendo um diagnóstico de insuficiência respiratória por síndrome respiratória aguda grave, secundária à Covid-19, e mantido o ceftriaxona, azitromicina, dexametasona, iniciado dentro do período de tempo anticoagulação profilática, lá no nosso protocolo acima de 12 horas. E aguardando, né, a hemogasometria arterial imediata, porque a gente estava seriando de 2 em 2 horas. Esse foi o raio-x de tórax da paciente na chegada, no dia 9, tá? Mostrando um infiltrado difuso, né, bastante com uma consolidação. E aí, do retorno da paciente aos períodos em que a paciente era simplesmente manipulada no leito, ela evoluía com uma dessaturação muito considerável e chegou, no final do período, foi até eu que estava de plantão nesse dia, uma saturação de 70%, tá? Uma taquicardia bem importante, aqui está como 128, ela chegou a 144, me lembro bem. Uma máscara, já em máscara no Renalante a 12 litros, né, do retorno, aí chegamos a 15 litros esse dia. Taquidispneia, uso de musculatura acessória, uma saturação de 83% no seu repouso, um murmúrio já rude bilateral, tá? Mas mantendo outras funções estáveis, tá? Função renal preservada, hemato infeccioso também preservado, tá bom? E uma plaqueta normal. Nós tínhamos uma hemogasometria arterial mostrando uma alcalose respiratória com um pH ainda, como estava parcialmente compensado, a gente ainda tinha um pH um pouco abaixo do esperado, mas já tinha uma alcalose respiratória considerável, tá? E tinha uma acidose metabólica discreta com annual gap calculado de 8. A paciente fez fazido piora do padrão radiológico, tá? Isso no final do outro dia do período, tá? E a despeito de uma saturação na hemogasometria arterial de 65% e uma saturação periférica de O2 de 76%, nós optamos por realizar a intubação orotraqueal, tá? A paciente foi intubada, induzida com ketofol e succinilcolina. Realizei a intubação por laringoscopia direto, um tubo de 8, tá? Sem intercorrências, foi acoplado diretamente ao ventilador, sob modo ventilatório controlado por volume, tá? Numa FR de 24, volume corrente mínimo de 6, e mantendo uma FO2 de 100%, uma PIP já elevada de 12, com a pressão de platô de 35, e foi mantida sob sedação contínua com ketamina e propofol, e mantida já inicialmente já curarizada, para tentar acoplar a paciente melhor a esse período inicial da ventilação mecânica. Ainda no D10, nós notamos que a paciente fez no final do período, né, da noite, uma diurese colúrica, tá? E aí os exames laboratoriais da paciente vieram com uma elevação das enzimas canaliculares e hepatocelulares, chegando um TGO e TGP bem elevado, passando de 800 de resultados, tá? Mantido em sede analgesia contínua com ketamina e propofol, mantendo uma taquicardia discreta, mantendo parâmetros ventilatórios aumentados e uma saturação periférica que não era tão elevada, chegava a 88%, tá? Na hemogasometria arterial, pós-intubação, 2 horas após, a paciente mantinha uma relação de PO2 e FO2 de 100, tá? Uma função renal preservada e mantendo um padrão próximo à acidose metabólica.
a paciente tinha como diagnósticos no D10, no primeiro DPO de PSAC, com síndrome respiratória aguda grave secundária à infecção por Covid-19, uma acidose mista, tá? E no nosso, na UTI, tá? Essa UTI onde a paciente estava, nós regulamos as pacientes no puerpério imediato, tá? A partir do segundo dia, nós já solicitamos regulação para um leito de UTI, porque só existe essa UTI para cobrir toda a Bahia. E aí mantemos as pacientes gestantes em tratamento e quando puerpério elas são seguidas numa UTI adulto, tá? A gente iniciou o manejo ventilatório na tentativa de acoplar melhor a paciente à ventilação mecânica por conta de manter essa dessaturação. E aí nesse dia mantivemos a curarização e iniciamos medida de prona, tá? A paciente no D11, ainda em sedanalgesia contínua com ketamina e propofol, mantivemos a paciente sempre no RES mais baixo possível por conta da dificuldade de acoplar a paciente à ventilação inicial e da paciente ser obesa também, o que dificultaria o próprio manejo ventilatório. Tá? Precisamos aumentar a frequência respiratória para tentar manter o máximo possível o volume corrente mínimo. Tá? Já no FO2 de 60%, a gente precisou pronar a paciente, né? E aí, pronada para recrutamento, a paciente chegou a fazer uma relação de PO2 e FO2 de 210, tá certo? Mantendo a creatinina normal, ureia normal, só os parâmetros de enzimas hepatocelulares ainda aumentados, tá? Foi escalonada a antibiótico terapia, esqueci de comentar no D10, por conta de uma piora do leuco, a paciente chegou a um leuco de 22.500, tá? Sem desvio, mas por conta da piora do leuco, ela sair em ascendência leucométrica, optamos por escalonar isso também guiado via discussão com a Infect e com a CCH do hospital. No 11º dia de doença, a paciente foi 48 horas após regulada para uma outra UTI, que forneceria assistência a pacientes não gestantes, como eu expliquei, por conta de protocolos nossos mesmos, tá? Ela veio grave do ponto de vista pulmonar, mas assim, teve uma melhora após a realização da prona. Eu lembro que nós até estendemos o que seria 18 horas ou 16 horas de uma posição de prona. Nós estendemos para 22 horas de uma posição de prona, tá? Discutido isso via visita com diarismo, porque a paciente ela veio fazendo uma melhora bem importante. Aí, como ela chegou a uma relação PF de 216, optamos por manter a prona e estender por mais 6 horas, tá? Manteve-se estável do ponto de vista hemodinâmico, não evoluiu com choque séptico, nem necessidade de nenhuma DVA, tá? Aí foi um relato informal passado por outros protonistas que eu conheço de outra UTI que ela foi, tá? Ela ficou cerca de 13 dias entubada e no 13º dia ela foi estubada e recebeu alta, ainda com sinais de paciente, né, de doença crítica por conta do próprio quadro de ficar acamado por um bom período, a intubação prolongada, tá? Mas não evoluiu com outras complicações. Dos dados que eu tenho de RN, foi uma RN que nasceu com peso de 2,350 kg, clínica hemodinâmica estável, em leito de UTI na UTI NEL inicialmente, não precisou de IOT, precisou apenas de medidas iniciais por diagnóstico de doença membrana hialina e foi considerada como leve, não fez uso de surfactante, tá? E recebeu alta por leite de canguru com bom peso, mantendo nenhuma outra alteração clínica, permaneceu internado na enfermaria com alta após 30 dias. Um desfecho considerado bom. Em relação aos familiares, eu lembro dos boletins passados que nós passávamos apenas, né, diretamente ao esposo, que mantinha contato diário com a equipe de assistência. Ele participou, inclusive, da decisão no dia da realização da intubação da paciente, tá? Pediu para visitar a paciente no dia posterior à intubação e visualizou a paciente pelo vidro, né, do leito, que nossos leitos são todos isolados, tá? Mostrou-se preocupado o tempo todo e tinha uma boa relação em todos os familiares. O caso clínico é esse, hein? Agradeço a atenção de todos e muitíssimo obrigado. Muito obrigada pela apresentação, Ederson. A gente vai começar algumas discussões agora e fazer algumas perguntas de algumas coisas que eu fiquei realmente em dúvida. Então, essa paciente, ela já tinha um teste rápido positivo que ela tinha realizado na UPA. Então, quando ela dá entrada na UPEBA, já é uma maternidade Isso. geral, é isso? Isso. Nós somos uma maternidade
E aí ela já traz esse resultado. É porque aqui em Salvador, como é que está sendo feito? Os pacientes, eles podem realizar os testes nas UBSs, né, que são as Unidades de Saúde da Família. E aqui, pacientes que tenham qualquer sintoma leve, ele teve uma coriza, tá? Ou uma tosse seca, ele pode realizar o teste, esses testes, né, os testes considerados como teste rápido, a depender se ele tiver clínica e dias de doença, né? Ele pode realizar o teste na UBS, ele sai com esse resultado do teste, seja ele positivo ou seja ele negativo. Ela já tinha esse resultado. Entendeu? Quando ela vai ao IPERBA, ela vai ao ponto de atendimento, porque ela é orientada aqui. Assim como outros, se o paciente ele não é um paciente gestante, ele faz o teste na UBS, ele tem um sinal de gravidade, ele é orientado e é referenciado para X-UPA. Então, ele não sai daquela UBS sem ser avaliado por um médico e sem ser referenciado para um local para aquele paciente. No caso dessa paciente, ela já tinha um resultado e ela é referenciada para a maternidade. Então, eles são diretamente levados à maternidade. E a depender do grau que o paciente se apresenta na UBS, ele nem sai de lá desacompanhado. Então, é solicitado, na maioria das vezes, o suporte do SAMU, e o próprio SAMU pega esse paciente na UBS e já leva para a unidade de referência. Foi uma forma que o governo, né, a prefeitura, ela conseguiu de desafogar, né, as unidades de referência por conta de sintomas que seriam pacientes considerados como azul ou verde. Não, ótimo, né? Então, só para a gente relembrar que essa paciente, então, procurou a UPA, ela realmente foi classificada como sintoma leve, ela tinha sintoma gripal, o que a gente reforça e deixou no manual é que, nesses casos, quando a paciente chega com o início dos sintomas de 48 a 72 horas, você poderia associar o oseltamivir até ter o resultado do COVID. Mas como ela fez teste rápido e você já sabe que é COVID, daí não precisa usar o oseltamivir. Porque o oseltamivir a gente inicia pensando no diferencial de qualquer, de um outro agente, tá? Daí ela está bem orientada, procura a maternidade de vocês, né? E nessa maternidade vocês têm leito dedicado para COVID? É isso que eu não entendi, porque vocês, desde o início, pedem já transferência dessa paciente para um hospital COVID. Isso. Nós temos um leito adaptado no centro obstétrico, que é um leito de isolamento, tá? É um quarto que fica exclusivo para pacientes que são sintomáticos respiratórios. E aí essa paciente fica nesse leito enquanto guardam uma regulação para a UTI ou para a enfermaria da maternidade José Maria de Magalhães, que é a referência nossa de UTI, né, e de assistência a paciente COVID na cidade, na Bahia, na verdade, né? E aí essa paciente ela vai para esta maternidade. Enquanto isso, ela fica aguardando nesse leito de isolamento, tá? Mas é um leito completamente monitorado, com pontos de oxigênio, tem carrinho de parada, ventilador, que precisar para fornecer assistência inicial enquanto ela aguarda a regulação. Mas aí, num caso que ela agrave e você não consiga transferir, é possível realizar o parto nessa unidade mesmo. Gente, né? Sim, exatamente. Por uma questão se houver a necessidade, ela vai precisar realizar a interrupção nesse ambiente mesmo. Tá. Eu fiquei só com uma outra dúvida, que é o seguinte, já ela tinha como diagnóstico hipertensão gestacional não tratada. Isso. Então, ela era uma hipertensa crônica, que não necessitou de medicação, ela era uma hipertensa gestacional mesmo, que também não necessitou de medicação? Não, segundo o relato da paciente, ela era uma hipertensa gestacional, mas que não tinha critério para uso de medicação, segundo o relato da paciente, apesar de, né, a despeito de todos os valores de pressórico serem sempre limítrofes, e alguns deles até acima do alvo, né, pressórico esperado. Então, era isso que me chamou a atenção. Ela fez, em várias evoluções que você apresentou, uma pressão arterial de 15/10. Vocês medicaram essa paciente para hipertensão? Mas isso daí com a paciente em sintoma adrenérgico, né? Ela fez uma PA de 150/10 já dentro da UTI, tá? E sintomática. A paciente taquicárdica, sudoreica,
com dor pleurítica. Então, existia um contexto adrenérgico associado que justificaria a elevação pressórica da paciente, né? Não foi antes? Na entrada ela já tinha Não, uma na entrada pressão ela de tinha uma pressão de 14,9. 140, 90. 140, 14 por 90. 9 e edema. Vocês fizeram uma triagem de exames para pré-eclâmpsia? Sim, só o que seria a triagem de exame para pré-eclâmpsia. E nesse momento os exames de pré-eclâmpsia eram normais, não tinha proteinúria, Normais, porque ela não tinha tinha. edema. Não tinha. Tinha um TGO de 42, um TGP de 25, valores normais. Então, ok, porque a gente não pode esquecer, né, que essas pacientes às vezes têm doenças associadas. Sim. E a gente precisa tratar as duas coisas. Claramente ela tem COVID, mas se você não controlar a parte pressórica também, ela pode evoluir para um edema agudo de pulmão, o que pioraria a parte respiratória dessa paciente. Né? Isso. Então, nós já tivemos casos de paciente que fizeram edema agudo de pulmão associado lá no UTI da maternidade, né, maternidade José Maria de Magalhães, aqui em Salvador. Pacientes que fizeram sintoma respiratório por COVID, tinham uma pré-eclâmpsia grave, caracterizada por edema agudo de pulmão, e fazer uma clínica dupla, né, e evoluir com sintomas bem importantes. Inclusive, recente, a gente teve um caso de uma PCR, um paciente gestante, que tinha clínica dupla também, foi até feito cesárea perimortem e tudo mais, mas também por COVID. Mas porque a gente acabei trazendo os que fossem mais pontos e atentos em relação à infecção por COVID, né? Como a paciente não tinha uma clínica dupla, acabei não trazendo todos os outros valores, né, associados à pré-eclâmpsia. não, é só para a gente lembrar as pessoas que estão assistindo que elas podem fazer quadros associados, então a gente precisa também ficar atento para o controle pressórico e para o agravamento no caso de uma pré-eclâmpsia, né? Não esquecer que pode evoluir para edema agudo de pulmão e agravar a parte respiratória do COVID. Só um comentário que, para chamar a atenção, nossa maternidade, que é a maternidade onde eu né, faço residência no IPERB, onde ela foi atendida inicialmente, nós não temos uma UTI. Então, esses casos, nós já tivemos casos em enfermaria de pacientes com sintoma leve, e aí que permaneceu dentro da maternidade, na enfermaria mesmo, sendo manejado. Mas esses casos graves, né, ou que aqueles que a própria classificação, né, a COG e tal, traz como sintomas de pacientes doenças graves ou críticos, eles acabam sendo regulados para um leito de UTI, e esse leito de UTI precisa ser nessa maternidade de referência. Ok. Então, só para relembrar aqui, né, que a gente está para também divulgar e reforçar os conceitos que a gente colocou no manual, eu vou compartilhar com vocês uma tela, só para a gente reforçar. Então, essa paciente, vocês estão vendo a tela? Ainda não, agora sim. Sim? Então, essa paciente, quando deu entrada na sua maternidade, ela estaria classificada como uma doença moderada, né? Porque ela tinha tosse, febre diária e tinha presença de fator de risco, a paciente era obesa, era hipertensa, chegou saturando menos de 95%, então, só lembrar que é uma paciente que realmente precisa ser internada, que precisa iniciar todas as medicações, né, como a gente já comentou e que vocês fizeram, claro, a gente só está reforçando que esse quadro a gente disponibiliza no manual para facilitar, né, todos os estágios da doença. Então, a gente tem a classificação, vou voltar aqui um pouquinho, de paciente leve, né, que é um quadro clínico gripal, com ausência de dispneia. Quando ela começa a apresentar dispneia, a gente já muda ela de estágio, né, que foi exatamente a evolução dessa paciente que você apresentou, e a paciente que tem quadro leve, realmente ela pode ser mantida em casa, com todas as orientações, e de preferência com monitorização, né, quer dizer, alguém entrando em contato com ela para ver se ela não está tendo agravamento da doença, mas pelo que eu percebi, ela estava muito bem orientada, que quando ela começou a ficar desconfortável com dispneia, ela procurou o serviço de referência, né, então, só para a gente reforçar os pontos, né, a gente também disponibilizou nesse manual
um score de alerta obstétrico modificado, que vocês podem consultar, que são parâmetros clínicos, como frequência respiratória, saturação, temperatura, frequência cardíaca, PA sistólica, diastólica e sensório, para você ter um alerta de quando você precisa transferir essa paciente, em que momento ela vai estar necessitando de um cuidado mais avançado, né? Silvana, você quer comentar alguma coisa? Vou interromper aqui um pouco. Não, só para a gente, assim, sedimentar esses conhecimentos, eu quero parabenizar o colega, apresentação excelente, né? E um quadro que traz bastante reflexão para a gente, porque vocês parecem ter um fluxo bem definido, isso é muito importante, né? Essa estratificação, ou seja, a paciente chega na UPA, ela está fazendo acompanhamento, e mesmo que isso você não tenha condições de responder, eu acho muito importante a gente observar nesse caso a evolução que essa paciente teve. Por quê? Ela chega, está seguindo na UPA, mas ela é uma paciente de risco, porque ela tem uma hipertensão, que a gente diz aqui gestacional, e ela tem uma obesidade. Esses dois fatores, numa paciente, mesmo que fosse um quadro leve, sintoma gripal, COVID positivo, ele já me dá um sinal de alerta que essa paciente pode ter uma evolução desfavorável. Então, para quem está aqui nos ouvindo, é muito importante, não precisa internar, porque ela tem fatores de risco no quadro leve, gente, mas essa mulher tem que ser muito bem monitorizada. Então, dentro desse fluxo, talvez a gente não consiga saber aqui se existe ou não, mas essa mulher tem que ter telemedicina, ela tem que ser monitorizada, se não piorou, se não apresentou febre, se não tem cansaço, se não está prostrada, se não apareceu falta de ar, isso tem que ser monitorizado, tá? Nesse período que ela fica em casa. Lógico que quando chega para você na maternidade, muitas vezes a gente não tem esse acesso. Mas eu quero dizer que mesmo que essa paciente eu considere um caso moderado, quando ela chegou no seu serviço, ela tem critério de gravidade. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês que grávida não considerem boa saturação abaixo de 95, tá? Nós temos observado um consistente aumento de sofrimento fetal quando a saturação materna é abaixo de 95. Então, nós propusemos um material que vocês considerem 95 uma saturação de corte para a gente dizer, ó, a partir daqui, isso é critério de gravidade. E uma frequência respiratória, a gente considera para grávida 25, tá? Então, são dois fatores que quando a paciente chega na maternidade, ela está com já esses critérios de gravidade bem estabelecidos, certo? Então, é uma paciente que eu já sei que ela pode evoluir mal. Ela tem um quadro que já está além do 7º dia, ela evoluiu com dispneia, ela está saturando mal. Essa paciente, ela tem que estar num serviço e vocês têm que ter a retaguarda, se o serviço não tiver UTI, de tentar encaminhar, como foi feito no caso, tá tudo certo, é isso mesmo. Por quê, pessoal? Porque a gestante, nós estamos observando uma evolução rápida para piora. Parece um negócio, assim, um pouco diferente de outros pacientes. Ela afunda rapidamente, e vejam, a hora que faz a cesárea e que a gente tem aquela sensação, não, vamos tirar o bebê, vamos tirar o feto porque vai melhorar, a nossa paciente, ela teve aí ainda uma piora do quadro, que é outra coisa que nós temos observado. Os colegas ficam muito ansiosos para resolver a gestação, e nós estamos observando um agravamento desses quadros após ou a cesárea, ou mesmo parto vaginal, na maioria das vezes cesárea, porque é pré-termo, porque não está em trabalho de parto, nós aqui indicamos pelo quadro materno, né? E aí eu quero também chamar a atenção de uma coisa que eu não entendi, Edson, é o seguinte, ela quando chegou, vocês entraram com antibiótico, mas no caso que ela tinha, não entraram com heparina? Isso, a gente entrou com antibiótico, tá? Somente ceftriaxona e azitromicina, e a heparina só foi ser introduzida na UTI da José Maria. Isso. Então, a nossa... isso, eu estava vindo agora aí, doutora Silvana, no manual, e eu até vou apresentar uma aula amanhã também na residência sobre, e fui ver que fui ver que essa recomendação da introdução da, né,
profilática da heparina está associado a esses fatores de risco, tá bom? Realmente, a heparina, a paciente teria indicação desde a chegada, né, profilática. O corticoide, a gente introduz após o paciente estar necessitando de suplemento de O2, quando ela é considerada já crítica, mas aí eu vi no manual que, né, na tabelinha que a doutora mostrou, a última tabelinha ela já mostra da introdução abaixo do oseltamivir, ela já mostra a introdução da corticoterapia, né? Se for após o 7º dia de evolução, tá? A gente não recomenda... Que também era o caso dela, né, Sérgio? Que era o caso dela. Então, assim, se eu tivesse que fazer alguma sugestão, eu acho que foi tudo tranquilo, mas tranquilo, né, gente, dentro da gravidade, né, do caso, mas eu acho assim, essa paciente, eu acredito que ela se beneficiaria do corticoide e ela se beneficiaria da heparina profilática, tá? Mesmo porque depois você resolve essa gestação, e todos nós sabemos que o período puerperal é um período de grandes riscos de fenômenos tromboembólicos, de uma paciente que está acamada, que vai ser operada e que vai ser entubada. Então, eu teria usado, nesse caso, acho que, não a Silvana teria, foi a recomendação discutida no nosso protocolo, e por isso que a gente gostaria muito... Esse protocolo ele é atualizado continuamente pelo grupo, tá, gente? E se baseia nas evidências científicas que são disponíveis. Eu quero lembrar... Só uma pergunta, doutora Silvana, só para não perder o fio o período que foi recomendada essa introdução da heparina para essas pacientes, foi uma atualização de qual período desse protocolo também? Porque eu lembro que na época a gente ainda não tinha... A gente ainda não recomendava. Se você fez o diagnóstico de doença moderada ou grave, nós recomendamos o protocolo com a heparina. Se é um caso leve, nós não recomendamos. Existem muitos colegas que estão fazendo essa recomendação, isso não tem uma base, eu não vou criticar ninguém, porque é uma doença nova que a gente está aprendendo, mas no nosso protocolo, paciente com quadro leve, aquele quadro que ela estava lá na rede, na atenção básica, nós não prescreveríamos. A hora que ela internou, que essa paciente, porque a gente interna quadro moderado ou grave, a hora que ela interna, mesmo que ela não tivesse critérios de gravidade, tá? Ela estivesse saturando 96, ela tivesse com uma frequência de 24, é um caso moderado, porque a paciente está piorando, ela tem falta de ar, ela teria internado, ela teria iniciado heparina. Com critérios de gravidade, eu não tenho dúvida, tem que iniciar a heparina. Não tem tempo de evolução, pode ser no 5º dia e no 7º dia. O que tem tempo de evolução para iniciar é o corticoide, porque a gente não deve usar na fase da replicação viral, que é até o 5º, 7º dia. A gente tem visto na literatura os trabalhos mostrando que quem usa corticoide nessa primeira fase, que está na replicação viral, você aumenta o incremento da replicação viral, e tem sido associado com quadros de evolução mais desfavorável. Então, corticoide depois do 7º dia, 5º, 7º dia, você pode utilizar. Então, no nosso serviço aqui, e no protocolo, e Campinas, USP, a gente tem recomendado, internou porque é caso moderado ou grave, se tiver sinal de pneumonia, sem dúvida, antibiótico. Se for menos de 48 horas, que não é o comum, porque a maioria já está numa evolução mais longa, o oseltamivir, e heparina profilática e corticoterapia. Quando que troca para heparina terapêutica? Se tiver suspeita ou diagnóstico de um fenômeno tromboembólico. Aí não se tem dúvida, você vai utilizar. Mas se não, é heparina profilática desde o início, tá? Ô, Silvana, vocês estão vendo a minha tela compartilhada ou não? Sim, sim. Então tá bom. Então, esse é o que está no nosso manual, né, que é o que a Silvana estava falando, e eu vou só progredir o próximo slide. Então, as pacientes internadas em UTI mesmo, né, o manejo é a mesma coisa, né, esse oseltamivir, se ela já chegar em insuficiência grave e tiver nas primeiras 48 horas, que é muito difícil, né, da gente pegar esse caso, então, na fase do estado de hiperinflamação, a paciente precisa de corticoterapia e precisa de heparina profilática, sim, para diminuir a gravidade, né, e ajudar na melhora aí das trocas, e evitar as complicações tromboembólicas, que é o receio de todo mundo mesmo, né. E a outra coisa que a gente deixa, né, que a Silvana já chamou a atenção, Anderson, é que a gente considera o alvo 95 de saturação, e eu vi que essa paciente ficou
na maternidade com vocês com um fluxo até baixo de oxigênio e não mantendo uma saturação de 95. A população geral, a gente deixa a saturação em 93 porque não tem o feto. A gente não pode esquecer que na gestante a gente tem o feto que precisa de uma oxigenação maior. Então, o nosso alvo, e é o que está também no nosso manual, é manter a saturação sempre como alvo 95. E se ela não melhorou com 3 litros de oxigênio de catéter nasal, passa para 6. Se ela não melhorou com 6 litros, é máscara não reinalante, de 10 a 15 litros. Né? A gente precisa fornecer oxigênio num volume adequado, porque senão essa paciente não vai manter saturação, não vai manter boa troca e vai deteriorar rapidamente, né? E o maior problema também é o momento da transferência, né? Sempre tomar muito cuidado antes de transferir essa paciente, porque quem recebe a paciente em hospital de referência normalmente recebe paciente com saturação muito ruim, porque ela foi transferida num momento crítico com uma oxigenação não adequada. Então, a gente tem chamado bastante atenção para os médicos de que veja qual é o melhor momento. A gente entende que os fluxos, às vezes, são um pouco demorados para você conseguir uma vaga no hospital de referência, mas a gente tem brigado para tentar garantir uma transferência mais segura para essas gestantes, né? Ventilar, deixá-la mais estável para poder fazer essa transferência. Eu acompanhei, doutora Adriana, algumas evoluções. Fiz uma aula logo no começo do Covid, no ano passado, fiz uma revisão. E estou fazendo uma outra, terminando hoje, que eu tenho uma outra apresentação amanhã. E aí, comparando essas evoluções, eu vejo que houve essa mudança também, tá? Em relação, principalmente a recomendação da OMS. E esses alvos de saturação vieram mudando, né? Assim, a gente sabe por conta de uma fisiologia gestacional, isso é independente do que se recomenda, em relação à manutenção dessa saturação um pouco mais alta, né? Aí hoje a gente já passamos por uma fase de realizar uma hipercapnia permissiva, aquele período em que a gente pode tolerar um pouco mais. Tivemos aqueles 2 alvos, um de 92 a 95 e acima de 95, em que ele seria classificaria estágios de gravidade da doença, do que seria doente grave de doente crítico, tá? E hoje a gente tem essa recomendação que a OMS também já traz, que ela é universal em relação a estar acima de 95%. Eu quero só ressaltar que tem algumas particularidades que estão nesse caso, e que eu trouxe dentro da íntegra do que foi feito, tá? Em relação ao atendimento dessa paciente, que foi no período de outubro do ano passado. Então, a gente tem um período, né, de evolução bem importante, tá? E em relação à transferência, isso eu posso comentar também com muita propriedade por trabalhar, né, no serviço de atendimento pré-hospitalar. O que eu tenho feito, independente de ser paciente gestante ou não gestante, na gestante já mando que eu faça a transferência. Isso já é bem característico no serviço. Transferir os pacientes em máscara no reinalante a 12, 15 litros por minuto, por conta do próprio balanço da ambulância, por conta do próprio processo, né, intempérie do deslocado paciente, que já faz com que ele faça uma dessaturação. Como foi claro aí, a gente vê o paciente toma um banho no leito e quando você percebe, o paciente estava no FR de 28, foi para o FR de 40. Sabe? E aquela taquipneia que ela não percebe, e aquela hipoxemia silenciosa, que ela desceu um pouco mais, por conta do próprio processo inflamatório, né? Difuso e periférico. Só esses comentários que eu tinha para fazer. Não, claro, mas a gente está só reforçando os pontos por causa das pessoas que participam, né, desse momento. Você, é perceptível que você tem bastante domínio do Covid aí, e está de parabéns, o caso foi bem conduzido, só porque a gente está aqui justamente para deixar os pontos principais fixados para quem está aqui nos assistindo, né, para as pessoas não terem dúvida, né, que o alvo, a gente não deve esquecer que tem que ser 95, etc. Mas você está de parabéns. E a outra coisa, o Anderson, vocês estão de parabéns também por ter envolvido a família. E a curiosidade, quem fez o canguru foi o pai? O pai. O pai. Então, porque, né, a criança foi para canguru, ficou 30 dias, né, com o pai lá no canguru,
Então, a gente observa essa preocupação, né, e envolver a família na tomada de decisão, é tudo exatamente o que a gente deixou escrito também no manual, né. A gente está aqui na posição de divulgação desse manual, para as pessoas que não têm um acesso tão fácil aos guidelines, etc., terem como recorrer ao que tem de mais atualizado, né, em relação ao manejo. É um período difícil, né? Porque, assim, eu vivo muito isso com alguns pacientes. O familiar entrega um paciente conversando, né? Por mais que seja um fluxo de oxigênio baixo, aquele catéterzinho que é tão silencioso, mas eles entregam conversando. Então, quando você coloca o paciente recluso num leito em que ele não vai ter mais contato com os seus familiares, às vezes não dá para fazer videochamada, às vezes não dá para dar essa assistência, essa troca, né, maior por conta do número mesmo, né? O número dificulta essa sensibilidade um pouco maior. E aí a gente tenta trazer, né, o mais próximo possível do familiar, ou tentar aproximar o mais possível do contato, né, nesse período tão difícil de ficar tão distante, né. Eu quero chamar a atenção bem isso que você falou aí, a Adriana e você, o Anderson, para quem está nos ouvindo, que você conta, né, teve uma evolução, você fez a revisão, e isso não vai terminar, tá? Porque hoje nós estamos falando isso, mas pode ser que daqui a um mês, daqui a 40 dias, a gente tenha novamente mudanças de parâmetro. E é isso que nos torna importantes nessas reuniões, porque a gente consegue, de alguma forma, acompanhar essas mudanças, trazendo... Para quem começou a trabalhar com isso em março do ano passado, a gente hoje tem uma segurança, não digo ótima, mas um pouquinho melhor para conduzir esses casos que nós tivemos lá no início, tá? E nós também temos muitas dúvidas, mas nós precisamos um protocolo brasileiro, nós precisamos um protocolo baseado em evidência científica. Esse momento é isso que nós precisamos. Então, quando você fala assim, a gente já teve outras mudanças, é verdade, pura verdade, gente. Mas nós precisamos agora ter um norte nessas condutas para dar a melhor assistência. E assim, se você tivesse que contar para a gente o que hoje você faria diferente nessa paciente, onde que a gente poderia melhorar isso? O que você diria para a gente? Talvez no período inicial do que seria o protocolo já estabelecido de qual o ambiente de referência para o paciente buscar. Entendeu? Acho que isso a gente estava discutindo ontem com a gerência de urgências aqui, por conta dessa dificuldade que temos de fazer uma classificação, sem fazer nenhuma apologia ou de discriminação de profissões. Essa triagem que é feita no OBS, ela precisa ser feita de forma muito minuciosa, para você conseguir direcionar perfeitamente o paciente para qual lugar ele deve ir. Porque você pode retardar uma assistência, você pode retardar um diagnóstico. No momento que o paciente desse está ao seu lado, está sob sua assistência, no ambiente em que ele não é o inicial que ele deveria ter chegado, e você não pode liberar, porque você tem uma responsabilidade médica associada. Torna-se, retarda um pouco o diagnóstico, retarda a conduta, retarda a intervenção. Talvez na UBS eu mudasse o fluxo. O meu objetivo não é criticar, não, viu, gente? O meu objetivo é a gente aprender com isso, né? Depois que a gente vê o caso passado, e graças a Deus um bom resultado, né? Que a paciente saiu, a gente tem tido uma experiência, às vezes, pior com isso. Hoje nós temos 5 pacientes na UTI, 2 que eu acho que não sairão, tá? Então, assim, essa paciente teve um desfecho bom, e é muito fácil a gente analisar quando o desfecho é bom, tá? Quando o desfecho é ruim, a gente fala, não, vamos ver o outro. E aí, essa é a hora. Então, eu achei excelente a sua análise. É isso mesmo, né? A gente precisa estar mais atento a esse fluxo de pacientes. Quando que ela tem que vir? Qual foi a análise dessa paciente? Será que ela começou essa falta de ar há um dia mesmo, entendeu? Eu acho que não. Mas isso é importante para o grupo que está aqui. Essa orientação mais minuciosa para a nossa paciente, essa monitorização mais tranquila, mais de perto da nossa paciente, entendeu? Vir antes para o hospital, né? E vir certo para o local,
certo? Não ficar rodando, não demorar, não ficar parada numa unidade que não tem coisa. Então, eu acho muito importante essa sua reflexão, tá? Onde que a gente poderia mudar, o que que a gente ainda precisa melhorar, porque é nesse sentido que nós temos que trabalhar juntos, gente. Não é só o grupo lá da Câmara Técnica, é nós todos, porque não adianta a gente dizer como faz se não chegar para vocês, se o manual não estiver disponível para vocês, e se a gente não trabalhar junto nesses fluxos, porque é isso que vai fazer a paciente chegar antes, é isso que vai fazer a gente ter um poder de intervenção melhor, né? Então, eu acho muito importante essa reflexão. Suê está aí quietinha. A Suê é nossa professora do grupo também. Quer falar alguma coisa, Suê? Não, eu quero só parabenizar, né, principalmente o Ederson. Nome diferente, né, Ederson? Pela sua segurança e a forma com que vocês conduziram aí. Eu vejo que, embora tenha essas questões aí faladas, foi muito bem, parabéns. A gente vê que também, eu acho que o desfecho depende muito de como essa paciente é atendida. Mas até, então, se você tem a doença que é grave, mas o fluxo, o correto atendimento fazem toda a diferença no desfecho final. Parabéns. O que a gente tem reforçado é a questão do fluxo mesmo. Por isso que eu perguntei para você se no fluxo da sua maternidade, se ela piorasse, se ela poderia receber assistência ali mesmo, entendeu? Então, assim, é importante a gente conseguir construir e conseguir enxergar esse fluxo, né? E, às vezes, deixar uma equipe treinada, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer a transferência. Ela podia ter piorado rapidamente e você ter que entubá-la aonde ela estava, né? Então, tem que todo mundo estar treinado e preparado para, talvez, uma intervenção maior, mesmo não sendo a referência. É óbvio que quando a gente consegue isso em tempo hábil, é sempre melhor, mas não sendo, o que a gente também orienta é que esses fluxos estejam montados, né, dentro de cada serviço. Se o seu áudio está... Algumas orientações. A Karen, que é a nossa coordenadora de secretaria, está pedindo para vocês preencherem a lista de presenças no chat, tá? Se vai ficar gravado o vídeo, sim, está gravado, também está aí no chat o canal do YouTube. Todos os casos apresentados e discutidos pelo grupo estão no YouTube. A Karen pode colocar de novo, se for possível. E a gente queria ver se alguém mais quer fazer algum comentário, se tem alguma dúvida, porque nós estamos na fase de encerramento já. E só relembrar também que as videoaulas que a gente preparou do manual também estão disponíveis no YouTube, né, e vocês podem assistir as videoaulas que são dadas pelas pessoas que formam a Câmara Técnica, tá bom? A gente preparou com muito carinho. São excelentes, tá? São excelentes mesmo, eu tenho divulgado para o pessoal, e assim, além de... Elas são boas, mas a gente aceita sugestões. Então, se vocês assistirem e falarem, olha, acho que isso está faltando, vocês mandam aqui, mandam para o grupo, e a gente vai estar sempre atualizando isso. A Karen podia botar o canal, né, para eles aqui, tá? Gente, a gratidão é nossa, viu? É nossa, porque a gente trabalhou muito nesse manual, mas a cada encontro com vocês é um aprendizado. Não adianta a gente pesquisar e a gente está lá na academia longe se a gente não estiver perto de quem faz uso do que a gente produz, né? Do que a gente estuda para fazer. Então, a gratidão é nossa, do grupo, de estar aqui com vocês e de vocês trazerem o caso, assim... aberto para contar para a gente, e a gente se sentir à vontade num ambiente seguro, né, para discutir com respeito e com toda a consideração, com o único intuito de ajudar, tá? É esse o nosso foco aqui. Sem dúvida nenhuma, né, essa troca para a gente é muito importante também, né, então a gente agradece se vocês fizerem sugestões, se vocês fizerem perguntas, para a gente poder também melhorar e poder ajudar cada vez mais. Esse é uma doença nova, como a Silvana falou, ela muda
vem mudando, né, ao longo do início, muitas descobertas ainda estão por vir, então, a cada momento a gente tem que estar aberto a essas mudanças, né, e essas melhoras de conduta, de condução, a gente vai aprendendo conforme vai acontecendo. É isso aí. Então, gente, já que não temos nenhuma dúvida, nenhuma consideração, nós vamos nos despedir, agradecer, parabenizar mais uma vez o Anderson. O Anderson, acho que eu vou te trazer para Ribeirão, tá? Tá certo. O Anderson, você é bem completo, ele faz da assistência ao transporte. O Anderson ainda faz UTI, você quer melhor? Faz UTI, então, tá É. completo. Em todos os níveis, a gente rouba ele fácil. Pode passar por São Paulo, capital, antes também. Tá certo. Então, ó, é São Paulo, Campinas, Ribeirão, entendeu? É o trajeto. Tá bom. Ribeirão, gente, eu costumo dizer que é o fazendão, né? Campinas é mais chique, mas Ribeirão é o fazendão, mas é muita gente boa aqui também, viu? Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela colaboração aí, pela discussão, foi muito bom, podem contar comigo e estou por aqui. Tá bom, foi um prazer conhecê-lo. Igualmente. Sucesso aí. Obrigado. A Célia, agora que eu vi, está aqui com a gente, a Cris é outro membro do grupo. Cris. A Cris entrou aqui, também vi. Tchau, gente. Tchau, gente. Parabéns. Obrigada, Tchau. parabéns.